o que eu vou te relatar, Paulo, foi uma coisa que aconteceu comigo quando criança, né? Sabes que criança tem uma coisa assim para essas coisas, né? De ver, de sentir, né? E eu, quando criança, Paulo, eu tinha essa sensitivez, né? De ver as coisas, né? E nessa época, Paulo, eu morava com meus pais no Telégrafo, né? Ali próximo à Passagem Isabel, se eu não me engano agora. Acho que era isso, Passagem Isabel. Se alguém souber aí, às vezes foge um pouquinho das minhas lembranças, né? Mas eu acredito que ainda existe essa passagem aí, Isabel, no Telégrafo. Então, esse fato foi acontecido lá, né? Eu criança, eu devia ter uns 8 ou 7 anos. E nós morávamos numa casa lá muito grande, Paulo. Eram aquelas casas tradicionais, com aquele corredorzão, né? Que você entra na sala e vê a cozinha lá no final, né? Uma casa bem aconchegante, mas antiga, né? Uma casa antiga. E na época era eu, a minha irmã e meu irmão. Eu era o mais velho, vinha a minha irmã a segunda e o meu irmão o terceiro, né? E a gente morava lá nessa casa. Meu pai era militar reformado da época, minha mãe era do lar, né? E, Paulo, toda vez que eu ia deitar no meu quarto, nesse quarto dormia eu e a minha irmã. Minha irmã mais nova. A segunda, né? No caso, eu era o mais velho e ela era a segunda. Tu lembras que na época tinha beliche? Então a gente dormia em beliche. A minha irmã embaixo e eu geralmente dormia em cima, né? Que era o mais velho e eu dormia em cima. Paulo, o nosso quarto ele já ficava bem perto da cozinha. Então, quando chegava a noite, meu pai deixava, acho que uma luz do corredor acesa, que ficava lá no começo da sala, e uma, acho que no meio do corredor. Então, ficava só aquela sombra no nosso quarto, onde eu e a minha irmã dormia. E na época, não sei se tu lembras, que tinha uma mania das pessoas fazerem com a mão sombra na parede, fazer sombra de bichinho na parede. E toda noite eu via essas sombrazinhas na parede, mas só que não era de bichinho não, Paulo. Era de um chinês na parede, como se fosse alguém fazendo sombra, e eu via o chinês fazendo assim com a boca, tipo falando alguma coisa para mim, e eu olhando para a parede. E aquilo, Paulo, me dava um nervoso, me dava um medo. Criança, né? Tu já sabe, né? Fica com medo. E eu, Paulo, virava para o outro lado, não queria saber de olhar para a parede, não, eu virava para o outro lado. Até conseguir dormir, né? E para dormir também com aquilo ali, fazendo aquele negócio ali, era meio complicado. Então, eu Nunca foi demorava um pouco. desvendado, nunca foi desvendado o mistério. Não, não. Aí eu procurava dormir, né? E aí dormia. Mas só, Paulo, que numa noite a coisa ficou diferente. Aquilo ali sempre. Eu acho que uma semana aquilo ali ficou continuamente, sempre aquele chinês ali na parede fazendo sombra, falando alguma coisa, e eu com medo virava para o outro lado. Mas só que nessa noite, Paulo, foi tudo muito diferente, né? Eu criança, né, na idade que eu te falei, acho que eu acordei de madrugada, era bem de madrugada mesmo. E, Paulo, assim, quando eu acordei, mano, eu dormia sempre virado para a parede. Nesse dia que eu acordei de madrugada, eu virei o oposto, eu virei para o outro lado. Quando eu virei para o outro lado, Paulo, simplesmente que eu olhei, tinha uma pessoa passando do beliche, alto, muito alto mesmo, né? Altíssimo. E eu fiquei olhando aquilo, assim, na minha inocência de criança, não sabendo o que era, mas ao mesmo tempo com medo, né, de ver aquilo, porque, Paulo, até hoje eu me lembro muito bem como é que era. Aquilo para mim era um espectro, né? Aqueles blusão de época azul marinho, aquele azul bem forte, uns botões de ouro, parecendo ouro. E, Paulo, a cara não tinha olho, nariz nem boca. Era só aquela coisa redonda, formato de uma cabeça. Quando eu olhei aquilo, eu virei imediatamente para o outro lado. E tu sabes quando alguém enche uma lata
de leite ninho com muitas moedas. E a minha impressão era aquilo. E começaram a chacoalhar no meu ouvido, Paulo, de uma intensidade tão grande que aquilo ali parecia que ia me deixar surdo, né? Chacoalhando, chacoalhando. Ao mesmo tempo que foi ficando forte, foi ficando bem fraco, fraco, até sumir. Sumiu completamente. E aí eu adormeci. E no dia seguinte, acordei com aquilo ali me perturbando e falei para o meu pai: pai, aconteceu isso assim, assim, à noite comigo, aqui no quarto. Meu pai, como não acreditava muito nessas coisas, falou: isso é coisa tua, isso não existe, não. Aí, né, Paulo, fazer o quê, né? Eu tinha que me conter no meu medo de ter visto aquilo, né? E com a possibilidade de ver aquilo novamente, né? Mas, passado alguns dias, Paulo, aquilo ali não aconteceu mais. Aquela figura que eu via na parede, como eu te falei, né? De um chinês, não vi mais. Passado alguns dias, a minha mãe, como eu te falei que o nosso quarto era próximo à cozinha, a minha mãe foi fazer uma arrumação na cozinha e atrás da geladeira ela achou 3 moedas antigas de época, estavam lá direitinhas da maior, da média e a pequenininha, tudo arrumadinho assim em série, da maior, a média e a pequenininha, tudo arrumadinho assim em fila. E a minha mãe olhou aquilo assim: mas o que essas moedas estão fazendo aqui? Que eu nunca vi essas moedas aqui. E perguntou para o meu pai: tu andou jogando alguma moeda da geladeira? E meu pai respondeu que não. Da mesma forma que as moedas vieram para a mão da minha mãe, ela, segundo o relato depois, ela contando, ela falou que ela guardou essas moedas em algum lugar, ela sabia onde é que estavam as moedas, e as moedas, Paulo, simplesmente sumiram. Eita. Ninguém viu, nunca mais viu nada. E, segundo o relato da minha avó, que era a mãe do meu pai, o qual não acreditava nessas coisas, né? Ele não acreditava nessas coisas de assombração, de visagem. E ainda falava assim: eu quero é que apareça para mim mesmo, mas só que nunca apareceu para ele. Né? Conclusão: essas moedas sumiram e a minha avó, a mãe dele, falou que nessa época, bem sabe, né? Existia essa coisa de o pessoal enterrar. Como é o nome daquele negócio? É dinheiro enterrado, a botija, né? Isso, enterrar uma a tal botija da com botija. Dinheiro e tal. Essa história é famosa. Isso aí. Então, a minha avó falou pro meu pai que alguém daquela casa ali, quando morreu, deve ter enterrado alguma coisa lá com dinheiro, uma botija com dinheiro. E, através de mim, supostamente, esse espectro, né, veio trazer essa informação, né? Mas ficou nisso mesmo, Paulo. Aí, meu pai, não acreditando muito nessas coisas, ficou por isso mesmo. E mais tarde, né, viemos a saber que nessa casa lá que nós moramos, morou uma pessoa lá, a qual morreu lá nessa casa, né? A pessoa morreu lá. E era pessoa de grandes posses. Tem alguma coisa a ver com o que a minha avó falou, né?